Então, até falando de resolver os problemas de Brasília, aproveitando esse ponto, né? Como é que está essa expectativa aí da eleição da Câmara e também de Senado? E como é que isso, quais são as possibilidades e quais são os impactos, os cenários possíveis? É mais pró-fiscal controle ou menos pró-fiscal? Impacto negativo no mercado, positivo no mercado? Como é que vocês estão avaliando? A gente, sim, tem dois grandes blocos na Câmara, começando por ali. Um é o bloco do presidente Rodrigo Maia, né, que está tentando emplacar um candidato. Eu acredito que seja o Agnaldo Ribeiro, preferido dele, pelas informações que nós temos de lá. É um nome que circula na oposição, é o relator da reforma tributária e, assim, o líder da maioria, foi um cara importante no governo Temer. Então, ele tem ali a agenda fiscal como uma coisa importante para ele. Acho assim, tem que estabelecer uma coisa. Nenhum presidente que venha depois do Rodrigo Maia vai ter isso como formação de vida, como o Rodrigo tem, porque assim, é a formação como economista, é o que ele acredita. Acho que os próximos terão isso como uma prioridade, mas não como o Rodrigo Maia, que bloqueou algumas iniciativas muito doidas esse ano. Você tinha limitação de juros, você tinha taxação, você tinha proposta lá para fazer o sequestro de 10% do lucro das empresas com mais de 1 bilhão, se devolver em precatório, tinha um monte de loucura do Rodrigo Maia, pela formação que tem, pelas crenças que tem, ele bloqueou tudo isso, que foi importante para o setor privado, né? Então, acho que nenhum outro presidente teria essa mesma atitude do Rodrigo Maia de saída, né? Teria que ter mais negociação política para o cara chegar nesse mesmo ponto que o Rodrigo já chega no primeiro momento, tá? Assim, mas colocando os candidatos que são postos, acho que do candidato Rodrigo Aguinaldo ou Baleia ou algum que siga essa tradição, dificilmente ele vai conseguir se afastar muito disso. Então, mesmo que não seja no mesmo nível, você ainda vai ter alguma coisa nesse sentido. Acho que descontrole fiscal por parte da Câmara é muito difícil com o candidato do presidente Rodrigo Maia eleito lá. Do outro lado, você tem o candidato do governo, né, o deputado Arthur Lira, que é um deputado que está ali, vamos dizer, se liberalizando nos últimos tempos. E isso é uma coisa importante, tá, para a gente entender do país. Assim, desde o governo Temer para cá, tem sido mais importante para as pessoas que vão assumir postos de liderança em Brasília entenderem um pouco mais o mercado, entender um pouco mais de como as decisões que eles tomam lá no dia a dia, ou as que eles não tomam, né, impactam na vida das pessoas, impactam no câmbio, impactam nas ações da bolsa, impactam nos juros, né? Isso é uma crescente, tá, que a gente tem visto nos últimos 5 anos lá em Brasília. Tempos atrás ninguém ligava para isso. Assim, as decisões eram muito mais políticas do que com foco no resto do país. E isso, assim, sendo um pré-requisito, a gente tem visto o deputado Arthur Lira aderindo um pouco mais a esse discurso, tomando aula do ministro Paulo Guedes, como é que as coisas acontecem, o que ele pode falar para se tornar um candidato mais ali aceito pelo mercado, né? Então tem duas agendas. Acho que para a agenda econômica, os dois nomes são nomes que vão negociar com o governo, desde que o governo tenha uma agenda. Então, são nomes que, no mínimo, são neutros, né? Vão pautar uma agenda que seja do governo e vão ajudar a aprovar, assim, uma agenda fiscal. Do ponto de vista do governo, aí o Arthur Lira é um candidato muito melhor, porque tem toda a agenda também do presidente, aquela de comportamento, né? Armamento, essas coisas que o presidente tem como crenças dele, que vai começar a pautar, porque daqui a pouco é a eleição, a reeleição dele, né? E ele tem que dar algum sinal para a base política dele. Então, quanto mais aliado for o presidente da Câmara, mais fácil dele conseguir negociar e pautar uma agenda ou outra dessas de costumes para ele ter discurso de campanha. O Aguinaldo, eu acho que é mais distante dessa agenda de campanha do Bolsonaro, essa agenda de costumes, porque ele também assim, teria mais votos da oposição, né? E a oposição certamente vai pedir para nada disso ser pautado para votar num candidato Rodrigo, né? E o Arthur já não teria tanto assim esse compromisso. Então, para a agenda econômica, eu acho que os dois são abertos a negociar com o governo na Câmara. Acho que para a agenda de costumes do Bolsonaro, Arthur é melhor. E no Senado, acho que muda pouco também, tá? A gente tem hoje dois nomes estabelecidos, um estabelecido e outro se estabelecendo, que primeiro o senador Eduardo Braga, né? Ele é uma pessoa de opiniões fortes sobre os temas, então ele gosta de opinar. É difícil um projeto no Senado passar, principalmente de energia, que não tem uma opinião do senador Eduardo Braga. Ele é um bom debatedor, então acho que na presença do Senado ele traria um pouco mais disso, dessa característica pessoal dele para a agenda, e isso pode trazer um acaloramento dos debates ali e algum nível de gasto de tempo, né, nesse tipo de discussão com o presidente do Senado,
e isso atrasa um pouco o timing das coisas, né? Mas também acho que, do outro lado, ele estaria aberto a negociar com o governo, como está, por exemplo, há vários temas que ele já é relator hoje, então não é uma novidade, né? Uma agenda do governo seria uma agenda que ele poderia adotar se o governo conversasse e acertasse isso com ele sem problema. E o outro nome é de um senador em primeiro mandato, que é o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que é muito ligado muito mais ao mundo jurídico do que ao mundo econômico, né? Mas é uma pessoa que, assim, eu conheço desde a Câmara, ele era deputado antes, sempre teve posturas muito sérias, é muito respeitado, e não é à toa que ele é apto a ser presidente do Senado, candidato à presidência do Senado hoje, em primeiro mandato, porque ele já em 2 anos conquistou o respeito ali no Senado, que não é fácil, é um negócio difícil, né, de fazer, mas ele já conquistou o respeito, inclusive do presidente Davi, que está disposto a apoiá-lo, e é um bom nome também. Então, acho que tem, assim, tem para a agenda econômica, são nomes que vão negociar com o governo. Então, de novo, o problema não está no Congresso, tá? O problema está se o governo não conseguir acertar uma agenda e propor ao Congresso. Aí nada acontece. Se o governo conseguir, acho que com esses nomes que estão postos, maior ou menor proximidade, essa agenda anda.